Você já parou para pensar que uma pessoa pode ter o Espírito Santo dentro dela e mesmo assim perder essa presença? Isso não é exagero, isso já aconteceu. E talvez tem gente vivendo isso hoje sem perceber. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito. Se Deus está dizendo para não apagar, é porque existe o risco de apagar. E deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é sério. Porque o Espírito Santo, sim, não é uma emoção, não é um arrepio, não é só um sentimento de momento. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando dentro de uma pessoa. E quando alguém tem o Espírito Santo, essa pessoa tem tudo, tem direção, tem paz, tem vida, mas quando perde, perde tudo. E hoje existe uma frase que muita gente repete: uma vez salvo, salvo para sempre. Só que quando você olha com atenção para a palavra de Deus, você percebe que não é bem assim. Vamos olhar para a vida de Saul. Saul foi escolhido por Deus, levantado por Deus, separado por Deus. Ele teve uma oportunidade que muitos gostariam de ter, mas o problema de Saul não foi o começo, foi o caminho, porque no começo ele ouvia a Deus, mas com o tempo ele começou a fazer a própria vontade. Ele sabia o que Deus queria, mas decidiu fazer do jeito dele. E aqui está o perigo. O problema não é quando a pessoa não sabe, o problema é quando ela sabe e mesmo assim desobedece. Saul começou a ignorar a voz de Deus, começou a confiar em si mesmo, começou a achar que podia viver do jeito dele, e então acontece algo assustador. A Bíblia diz em 1 Samuel 16,14: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O Espírito se retirou. Você está entendendo isso? Ele não perdeu dinheiro, ele não perdeu um cargo, ele perdeu a presença de Deus. E quando alguém perde a presença de Deus, não existe mais nada que preencha esse vazio. Agora pensa comigo, se isso aconteceu com Saul, por que não poderia acontecer hoje? Hoje acontece a mesma coisa, pessoas chegam na presença de Deus quebradas, cansadas, destruídas por dentro, e Deus transforma, liberta, restaura, enche com o Espírito Santo, a pessoa muda, a pessoa começa bem, mas o tempo passa e ela começa a relaxar, começa com coisas pequenas, uma atitude errada, um pensamento que ela sabe que não deveria alimentar, um pecado escondido, e ela pensa: ah, isso não tem problema, mas tem, porque o problema nunca começa grande, sempre começa pequeno, e aos poucos vai crescendo, vai tomando espaço, e quando a pessoa percebe, já se afastou. E a Bíblia diz em Efésios 4,30: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo sente, ele se entristece. E quando a pessoa insiste no erro, insiste no pecado, insiste na própria vontade, ela vai entristecendo o espírito, e quando entristece, começa a se afastar, e aí começam os sinais. A pessoa perde a paz, perde a alegria, perde a vontade de buscar a Deus. Aquilo que antes era prazer, agora virou peso. E começa algo mais profundo, um vazio, uma angústia, uma dor na alma. Tem gente que vai ao médico, faz exame e não dá nada, mas a dor continua, a angústia continua, a perturbação continua, porque o problema não é físico, é espiritual, é a ausência da presença de Deus. E talvez você que está ouvindo isso agora já sentiu isso e no fundo você sabe onde começou a se afastar, sabe qual foi a decisão, sabe qual foi o momento, mas hoje Deus está falando com você. Não é coincidência você estar ouvindo isso, é Deus te chamando, é Deus te dando mais uma chance. Volta, ainda dá tempo. Deus não mudou, Ele continua no mesmo lugar, de braços abertos, esperando você voltar. Não importa o que você fez, não importa o quanto você se afastou, se houver arrependimento verdadeiro, Ele te recebe, Ele te limpa, Ele te renova, Ele transforma a sua vida novamente. Mas não ignore isso, não endureça o seu coração, porque brincar com a presença de Deus é o maior erro que alguém pode cometer. Porque ter o Espírito Santo é ter tudo, mas perder é perder tudo.